Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 7, Ferramentas da Qualidade, curso de projeto de produto. Bom, as ferramentas da qualidade são 7, mas eu coloquei aqui também outras duas que não são consideradas ferramentas da qualidade, entretanto são bastante importantes no que se refere à questão da qualidade. A primeira delas é a chamada checklist, significa é uma lista de verificação em que nós temos itens pré-determinados de modo que vá se riscando então conforme a execução desses itens nessa lista. Nós vamos ver aqui pelo menos um exemplo. Temos também o diagrama de Pareto, né, em que nós temos aí uma priorização de causas com relação de algumas causas com relação a outras, né, uma ordenação de impacto. Nós temos também o diagrama de causa e efeito, então nós temos um determinado efeito e algumas causas que dizem respeito à produção desse efeito. Nós temos o histograma, que se refere aí então falando da abordagem de probabilidade frequentista, então nós temos aí a frequência de algumas classes de algum dado, né? A gente vai ver isso também em sequência. Temos o diagrama de dispersão, em que podemos averiguar a relação entre duas ou mais variáveis. O chamado fluxograma, em que podemos visualizar a sequência e as etapas de um determinado processo. O gráfico de controle, que serve para que nós saibamos, portanto, se um processo se encontra dentro, está sob controle ou fora de controle, é basicamente isso. O chamado brainstorming, né, ou a tempestade de ideias, que se refere então a uma reunião em que as pessoas dão ideias para a resolução de um determinado problema. E o 5W2H, que é um tipo de checklist, entretanto mais direcionada para questões essenciais de um determinado assunto ou atividade. Bom, a checklist, então, trata-se de um formulário então, em que os dados são coletados de modo que haja o preenchimento ou simplesmente a riscagem de determinados itens conforme a execução for sendo feita. E é uma forma de prover um lembrete ou uma forma de não esquecimento de itens considerados cruciais. De vários tipos, né? As checklists podem, né, se apresentar de diversas maneiras. Por exemplo, nós temos a distribuição do processo de produção, verificação de itens defeituosos, localização de defeitos, causas de defeitos, enfim. Nós temos, por exemplo, nós vamos fazer um produto e nós poderíamos ter, por exemplo, uma checklist de design, uma checklist de material, uma checklist de detalhamento, uma checklist do projeto conceitual, uma checklist da fabricação, enfim. Itens básicos ali que sempre ocorrem, seja o componente que for, e algo para a gente, então, não esquecer. Então, coletando aí
o exemplo da aviação. Então, por exemplo, uma aeronave não consegue sair do chão, ou seja, não consegue decolar, sem antes o preenchimento de algumas checklists, né? Então, isso é tão importante que o setor de aviação adota até como regulatório, né? Então, sem o preenchimento dessa checklist, os órgãos reguladores não permitem que a aeronave saia do chão ou decole, de tão importante que é a checklist. Já o diagrama de Pareto também pode ser chamado de curva ABC, justamente pela ordenação ou priorização de alguns itens com relação a outros. E o impacto, então, desses itens pode ser mensurado, quantificado exatamente no eixo Y desse gráfico. Então, apesar de listar, não todos, mas os principais elementos, alguns elementos, então, são os principais responsáveis por algum efeito. A maior parte, então, dos prejuízos é causada por um número relativamente pequeno de problemas, é o que diz o princípio de Pareto. Então, atacando poucas causas, pode-se ter um grande efeito no desempenho. Então, esse gráfico tem barras dispostas em ordem crescente, em ordem, na verdade, decrescente, né, do maior para o menor, com a causa principal vista ali do lado esquerdo. Então, mostrando aqui, nós temos então o gráfico presente, em que nós temos o seguinte: o somatório de todos esses problemas, claro, vai dar 100% do valor da variável que nós estamos falando no eixo Y. Tá? Então, por exemplo, se nós avaliarmos aí o problema 1, né, o problema 1, na verdade, a gente tem já o acumulado de todos os outros, mas se a gente pegar, por exemplo, o problema 2, a gente vê que o 1 e o 2 são os mais representativos de todos, né, perante todos os problemas. Os outros possuem uma porcentagem menor de contribuição, então eles são... Até pode-se deixar de lado o ataque a esses problemas e priorizar o problema 1 e o 2, por exemplo, que são os mais significativos. Então, após priorizar aí a causa do problema, então a gente tem o efeito sendo listado como indesejável e as possíveis causas, de modo a tentar eliminar. E esse é o chamado diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, ou causa e efeito. Então, faz com que nós possamos, então, observar as diferentes causas que podem produzir o mesmo efeito. Vamos ver aqui um exemplo. Então, nesse slide, nós temos aqui o efeito, né, o problema, por exemplo, e as possíveis causas. Então, a gente tem a metodologia chamada de 6M, né, então, que é matéria-prima, máquina, medição, meio ambiente, mão de obra e método, né, 6M, de modo que possamos, então, ter, como se fosse agora uma checklist, né, os 6M são uma checklist para nós no diagrama de causa e efeito, de modo que possamos, então, listar com mais facilidade as possíveis causas. Tá? Então,
nós temos aí um guia para encontrar causas daquele determinado efeito. Temos, né, ainda nessa ferramenta de diagrama de Ishikawa a análise dos 5 porquês, né? Então esses 5 porquês normalmente é chamado de 5 porquês, mas não necessariamente tem que fazer 5 perguntas por quê, não é isso. É que mais ou menos com 5 porquês, normalmente descobre-se a causa de um determinado problema, que é a causa raiz sobre a qual atuamos de modo a eliminar ou mitigar aquele determinado efeito. Já o histograma, então gráfico de barra, mostrando aí a variação sobre uma faixa específica, né? Então a frequência de determinadas classes de valores. Então permite com que conheçamos o quão frequente ou o quão frequente o quão frequente ocorre aquela faixa de valores. Então, por essa distribuição, nós identificamos onde se concentra a maior parte dos dados. Então, aqui um exemplo de histograma. Então, nós temos, por exemplo, que a frequência entre os valores 102 e 104 é a maior. Nós temos também que a frequência entre 98 e 100 e 100 e 102, ou seja, entre 98 e 102 também é elevada e assim por diante. Essa é a distribuição, né, das amostras, por exemplo. Essa é a distribuição que a gente possui ali com relação aos valores. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.